livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Capítulo 1, uma breve história dos dados. Invenções, pilares da computação e o dado digital. Em abril de 1948, nos laboratórios telefônicos da Bell, foi anunciada a invenção de um dispositivo que fazia tudo o que a então válvula termiônica fazia, porém de maneira impressionantemente mais simples. Um concurso interno foi criado para se definir seu nome e nasceu assim o transistor, ou transistor, a segunda mais importante invenção de 1948. No mesmo ano, uma monografia publicada na Revista Técnica dos Sistemas Bell, edições de julho e outubro, tinha um título simples comparado à importância do que se propunha e do conceito que dali se originaria. Chamava-se Uma Teoria Matemática da Comunicação, e foi aí que o autor, Claude Shannon, um brilhante engenheiro, criou a palavra bit. Pronto, estava ali a primeira grande invenção daquele ano. A criação do transistor e a formulação do conceito de codificação de informação mediante um átomo binário fundamentaram o nascimento do que seria o processador e a base da computação moderna. Os bits, alinhados em conjunto de 8 para formar um byte, transformavam-se em um elemento capaz de representar uma letra ou um número, ou seja, um dado. Nasciam assim os dados armazenados na forma digital, substituindo escritas, ábaco e outros meios de registros e de cálculos. Dos primeiros computadores originados naquela metade do século passado aos clusters de processadores de hoje, os dados continuam sendo um elemento fundamental. Na essência, são quase os mesmos na sua forma orgânica de representar informações, conhecimentos e sabedoria, e desfilaram por esse tempo todo, apenas variando suas estruturas e com algumas extensões em seus tipos. Fazendo uma rápida recapitulação até agora, os dados nasceram de bits alinhados, formaram registros em arquivos convencionais, evoluíram para bancos de dados mais estruturados, como hierarquia e rede, evoluíram novamente para bancos de dados com teoria de conjuntos, os ditos bancos de dados relacionais, e, em paralelo, novos depósitos de dados foram planejados para atendimento dos dados informacionais, que seriam providos para a alta gerência tomar decisões. Os dados básicos produzidos pela área transacional da empresa, como pagamentos, RH e contabilidade, seriam tratados para a produção de dados derivados por tratamento estatístico e matemático. Para tal, demandavam qualidade em seu conteúdo, estrutura adequada e uma arquitetura bem definida. Nos primórdios, as arquiteturas de banco de dados seguiam o modelo das arquiteturas das máquinas que os processavam. Máquinas únicas, com CPUs poderosas e memórias em placas, compunham um núcleo de processamento, mas tudo dentro da mesma unidade. Eram as máquinas do tipo mainframe, ou grandes servidores. Assim, os dados eram acessados por um conjunto de terminais conectados a uma grande e poderosa unidade de processamento. Nesse momento, surgiram os modelos de dados, visando melhor documentar essas definições estruturais, tudo guiado pela disciplina de modelagem de dados trazida por Peter Shen. Cientista computacional de origem taiwanesa, Shen revolucionou os projetos de dados, traduzindo-os em caixinhas e setas desenhadas em algo que se chamava modelo de entidade e relacionamentos. Os dados continuavam os mesmos, porém ganhavam uma representação gráfica com uma visão conceitual que permitia interpretá-los mais corretamente e possibilitava o entendimento por pessoas de negócio não especializadas em TI. Assim, os dados ficaram melhor entendidos.
Os modelos relacionais decolaram e melhoraram à medida que as máquinas se tornaram mais poderosas. Aqui apareceram os primeiros grânulos de inteligência artificial, quando os SGBDs relacionais analisavam o comando escrito pelos mortais e otimizavam a busca física dos dados, procurando pelos caminhos mais curtos, por entre linhas, tabelas, espaços de tabelas e índices. Ali surgiram os otimizadores de comandos SQL em busca das melhores formas de acesso. Esses pequenos módulos de IA, embutidos nos SGBDs relacionais, analisavam os índices existentes, seu tipo, alguma distribuição de dados, números de linhas das tabelas, etc., para desenhar o seu plano de acesso. Já havia inteligência, mesmo que artificial e simplificada, dentro dos bancos relacionais. Nesse momento, cresce o fenômeno da internet. Aparecem os servidores web para trazer as páginas desejadas e os servidores relacionais continuaram como provedores de dados deste ambiente. Porém, os SGBDs relacionais não teriam capacidade de armazenar os dados de milhões de websites nas suas tabelas, por um simples motivo. A tecnologia de dados relacionais havia se firmado sobre as estruturas engessadas daquele modelo, sentadas em uma arquitetura de dados centralizada por influência das arquiteturas das máquinas até então. E isso não comportaria os milhões e milhões de dados agora com novas demandas. Que tal se pensar em substituir aquela única máquina gigante cujo protocolo de transacionalidade dos dados era a CID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, por um conjunto grande de máquinas pequenas conectadas e orquestradas para substituir a grande máquina solitária. Começou o crescimento, então, da computação descentralizada. Essas máquinas gigantes e relativamente isoladas uma das outras serviram bem para tratar os dados com certos volumes e exigências de integridade e isolamento definidas pelo protocolo ACID. Os dados poderiam ser acessados de forma segura, garantindo a sua integridade em troca, mas a disponibilidade oferecida seria relativamente comprometida. Ou seja, em um ambiente centralizado, com sabor ACID, cabem bem sistemas de alta criticidade com relação à integridade e à segurança. A disponibilidade imediata seria o preço a se pagar, pois esses sistemas, por serem centralizados, criam certos gargalos em função de tudo ser direcionado àquela máquina grande. Dessa maneira, novamente buscou-se uma forma diferente para se arquitetarem os dados. Que tal se mudarmos a arquitetura centralizada para outra com milhares de máquinas menores, com os dados sendo distribuídos ou replicados em várias delas? Ou seja, agora estou particionando, partition, letra P, os meus dados. Isso aumentaria a disponibilidade, availability, letra A, pois agora tenho 5, 10 ou 100 máquinas onde posso buscar o dado desejado, caso uma delas esteja fora do ar, por exemplo. Por outro lado, a consistência, letra C, ficará relativamente comprometida. Ok, vejamos. Algo que for atualizado na máquina 1 terá de ser replicado, enviado para as outras máquinas que contêm o mesmo dado para que haja sincronismo. Porém, esse sincronismo levará um tempo para ser feito, no mínimo o de transmissão. E não esqueçamos que poderemos ter alguém lendo aquele dado naquele momento, ainda desatualizado na máquina 5, por exemplo, onde a atualização ainda não chegou. Como não há almoço grátis, enquanto eu melhorei a disponibilidade para acesso, replicando o mesmo dado em várias máquinas na internet, acabei comprometendo, em certo grau, a consistência. Essa tripla combinação de letras, CAP,
ou seja, consistência, disponibilidade e particionamento, é a base do teorema CAP, que baliza os processamentos de dados descentralizados. Assim, pela necessidade imperiosa da internet, uma nova casta de banco de dados surgiu com certo retorno à era dos FMS, agora com topologia distribuída em centenas de máquinas e com o simpático logo do elefantinho da Hadoop. Nascido nos laboratórios das grandes empresas da internet, Google e Yahoo, o Hadoop e os NoSQL chegaram para ficar. O NoSQL significa Node não, que depois evoluiu para Not Only, numa sinalização de menor prepotência. E os dados? Bom, os dados continuavam como elementos fundamentais, agora distribuídos e replicados em várias máquinas. Continuavam representando fatos numéricos alfa e passaram a armazenar também coisas de outra natureza, tais como imagens, sons, sinais, documentos, tal como se tinha imaginado no blobs de anos anteriores, agora com maior facilidade no tratamento. Surgiu assim o protocolo base, no qual os dados ficam agora basicamente disponíveis, ou seja, a disponibilidade é maior do que no ACID. O soft state, a letra S, significa que os dados poderão não ficar totalmente consistentes o tempo todo, que é a contrapartida da maior disponibilidade, mas serão consistentes garantidamente em um tempo futuro, eventually consistent, letra E. Assim, há uma armadilha linguística, já que eventually em português, denota uma certa possibilidade, mas não garantia. Em inglês, denota que vai acontecer garantidamente em um futuro adiante. Assim, eventually consistent garante que aquele dado que não era consistente no momento daquele acesso estará consistente em um tempo futuro. Dessa forma, os dados continuam os mesmos, mas com as variações do ambiente ao seu redor. Esses novos depósitos de dados na forma NoSQL acabaram chegando para atender certas variações dos dados. Enquanto o modelo relacional atendia de forma generalizada qualquer tipo de aplicação, os NoSQL vieram com maior grau de especialização. Há basicamente 4 tipos de depósitos de dados no ambiente NoSQL: chave-valor, tabela multicolunar, documentos e grafos, para atender os diferentes tipos de necessidades. O modelo dos dados distribuídos, em pleno uso hoje, não se ajusta bem aos sistemas de natureza financeira, por exemplo. Um sistema de conta corrente implementado em uma arquitetura distribuída que ofereça alta disponibilidade, mas que sugira uma consistência eventual, causará dúvidas. Há a necessidade de consistência e integridade garantidas de imediato. A necessidade de um nó validador central para garantir a consistência é o desafio desta forma de se estruturar dados com base no protocolo base, o que era facilmente oferecido pela arquitetura centralizada no protocolo ACID. Quando falamos das restrições encontradas no protocolo base para tratamento de dados que exigem maior consistência e integridade, somando a sua capacidade inata, que é a disponibilidade, vislumbramos o conceito de bitcoins, a cibermoeda hoje rodando nas redes. Ela é sustentada pelos algoritmos de blockchain, no fundo, o antigo conceito de bancos de dados distribuídos que usam dados encadeados, daí a sua denominação com garantia de controle sobre suas modificações. Uma vez publicados, os dados não serão mais atualizados nem deletados. As transações que modificam os dados são validadas por outras e uma combinação de teoria dos jogos e criptografia assimétrica garante a sua integridade. Pode estar aí a combinação procurada envolvendo distribuição dos dados com boa disponibilidade
e a segurança e a garantia da sua consistência demandada para aplicações críticas. Aqui aparece o conceito importante de latência dos dados. Latência significa o tempo que separa um fato acontecido com os seus dados e o registro e processamento dele. Por exemplo, quando você passa por um pedágio usando o cartão sem parar, a latência entre o fato de você estar passando por ali e a verificação da validade do seu contrato e o registro de cobrança é quase zero. O mesmo acontece com os medidores inteligentes de energia, que capturam a cada 15 minutos a leitura do seu consumo, comparada com as leituras mensais feitas por leituristas físicos. O que se observa é que a sociedade digital cada vez mais está demandando registros e processamentos de fatos bem próximos ao seu acontecimento, ou seja, em tempo real, com latência próxima a zero. Assim começam a chegar as camadas de software para tratamento de dados em tempo real, substituindo os processamentos em lote para ambientes onde se tem grandes taxas de dados por unidade de tempo. No fundo, tudo isso mostra a evolução da forma de processar e armazenar os dados. Os dados continuam os mesmos, representando fatos diferentes com os mesmos bits, mas agora habitando espaços distribuídos. Saímos de normal data ou small data para big data. A internet entrelaça tudo, permitindo que, além dos computadores tradicionais, também equipamentos com sensores produzam dados. Assim, geladeiras, televisores, turbinas dos jatos que nos levam a Nova York, por exemplo, ou medidores inteligentes de energia elétrica que nos auxiliam a escolher a melhor geladeira com menor consumo, são máquinas e equipamentos de geração de dados. Chegamos ao patamar, então, de Big Data, que passa a exigir formas mais evoluídas de análise de dados, que agora estenderam a sua variedade, ampliaram seus volumes e são produzidos em altíssima velocidade. Agora que os dados começam a ser produzidos em proporções impensáveis, precisamos de novos algoritmos para tratá-los. A oportunidade de se inovar com os dados, buscando novas formas de exploração, torna-se absolutamente necessária dentro do novo conceito de monetização dos dados, que os leva a um patamar de maior importância do que um simples combustível de processos. Ou seja, precisamos ampliar a forma de uso desses recursos, a fim de torná-los ainda mais valiosos e encaixá-los como um ativo significativo das organizações. A ideia é evoluir dos sistemas que nos ajudavam a entender o passado e o presente para outros que tentam inferir o futuro. Assim, transitamos entre dois momentos. No primeiro, em que os dados são processados por gerenciadores de banco de dados e tratados por comandos sobre os quais você tem controle. No outro, os dados começam a ser analisados também por algoritmos estatísticos que buscam inferir sobre alguém ou alguma coisa, baseado nos dados com certa e preocupante características de independência. Os caminhos da pesquisa apontam para uma IA chamada GAI, Governed Artificial Intelligence, que poderá ser observada, entendida e controlada. Dessa forma, os dados começam a sugerir que devem aparecer, pelo seu uso, outras dimensões de qualidade, como aspectos éticos e legais ligados à privacidade e propriedade dos dados, discriminação, inferências cuidadosas, etc. Os níveis de baixa qualidade dos dados, que representam perdas pecuniárias, arranhões de reputação e comprometimentos de compliance, ganham agora novos elementos de preocupação. Um conjunto de dados que contenha inconsistências, seja de conteúdo, de estrutura, no todo ou em partes amostrais, pode se tornar uma fonte de preocupação na medida em que não entendemos os algoritmos, códigos que os processam. Ou seja, os dados deverão cada vez mais ser controlados mediante uma gestão eficiente e uma governança presente,
que estenderá o seu radar também para a forma automática e independente com que são tratados e os resultados produzidos.